Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais um Papo de Residente, um conteúdo feito especialmente para você que está nesse período de preparação para as provas de residência médica, mas ainda tem algumas dúvidas e também algumas incertezas pela frente. Para te ajudar, a JJ Mentoria vai trazer sempre uma conversa diferente com residentes das principais especialidades e também dos principais serviços do nosso país, para saber daqueles que estavam até pouco tempo exatamente no lugar que você está, as respostas para suas principais dúvidas. E no papo de hoje, a gente vai conversar com a Liliane, que é R2 do Serviço de Oftalmo, lá do HC da UFMG, e foi aluna da JJ Mentoria. Bom, Liliane, primeiramente eu queria agradecer muito a sua participação aqui na live. Eu sei que você tem uma história de vida bem interessante, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso durante a conversa. Eu queria te parabenizar, lógico, pela vaga de residência médica. Você já está no R2, mas é sempre bom falar, né? O UFMG é um ótimo serviço, ainda mais oftalmo, uma especialidade tão concorrida. Mas eu queria já começar a te perguntar uma coisa que a gente sempre fala, que é sempre a minha primeira pergunta na live, e eu tenho certeza que é a dúvida da maioria das pessoas. Que, inclusive, eu queria pedir para todo mundo que quiser perguntar alguma coisa, pode falar que a gente vai tentar fazer. Eu queria saber como é que foi a sua preparação para a prova de residência médica. O que você acha que foi mais importante para você ter sucesso e conseguir a sua vaga? Primeiro, boa noite, Jorge. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês da JJ. Então, minha preparação foi baseada mesmo na JJ Mentoria. Assim, eu segui o cronograma direitinho. Eu acho que foi muito importante mesmo para mim, porque você tem a flexibilidade de horário, né? Com a mentoria. E você tem a mentoria, ela tem a questão de ser muito próximo da gente, que é uma coisa que eu também gostei bastante. Primeiro, ela foca no que realmente é importante e te dá um cronograma bacana, então tem como você ter disciplina ao longo do ano, mas com uma certa flexibilidade. E tem também a questão das lives que a gente sempre fazia e tal, que a gente pontuava nossas dificuldades. Quando a gente desanimava, vocês ajudavam a gente assim, pegar o fio da meada de novo e pegar os aspectos mais importantes de cada coisa. Então, eu achei assim que foi extremamente importante e foi a base de todo o meu aprendizado mesmo, da minha preparação. E foi excelente, porque você vai aprendendo os assuntos e você vai revisando sempre. E eu percebi o quanto aquilo fazia diferença. E outra coisa que eu percebi que fazia muita diferença foi quando eu comecei a entrar no internato e tudo, e comecei a utilizar algumas coisas que eram coisas pontuais, que às vezes a gente achava que era pé de página e tudo mais, e que a gente vê que é importante, né? Então, assim, uma avaliação do HIV com um possível acometimento pulmonar, quanto que você faz, já te faz levantar uma dúvida de, olha, o CD4 dele está abaixo de 200. Então, assim, isso tudo são coisas que, apesar de parecer decoreba, você vai usar na prática clínica também. Então, eu achei muito importante por isso. Além da JJ, eu sempre baseei muito meus estudos em realizar questões. Mesmo que no começo você erre muitas questões, errar faz parte, a gente tem que aprender isso, a gente aprende muito com o erro também. Então era muito importante isso, eu via um assunto, aí eu estudava aquele assunto, eu revisava aquele assunto, e depois de uns dias eu ia tentando fazer questão. Nunca no mesmo dia, porque senão você vai acertar tudo e vai achar que tá bem, e é uma mentira. Mas sempre tá revisando. Então daí a um mês, pegava mais umas 10 questões e fazia dentro daqueles temas. Isso é muito bom para você já ir testando o que você realmente absorveu e o que é bom você dar uma revisada. Ótimo. Você falou algumas coisas bem interessantes. Eu sempre gosto de fazer uma síntese depois que vocês falam, para poder trazer para o pessoal algumas coisas que dentro da mentoria, você, por exemplo, foi uma pessoa que fez só a mentoria, né, não fez nenhum outro cursinho preparatório, e coisas que a gente acha que é interessante não só para a pessoa que vai fazer a JJ Mentoria, mas para qualquer um que está nessa preparação para as provas de residência, né? A primeira coisa eu acho que é ter um cronograma de estudos, né? E não necessariamente um cronograma feito por outras pessoas, mas você pode montar um próprio cronograma, mas a sacada que você tem que ter é que você tem que criar um padrão de estudo, fazer um padrão, criar uma rotina de estudos para poder ter um estudo de consistência, mas principalmente um estudo de constância. A gente sabe que muitas vezes as pessoas acabam desanimando ao longo do tempo, principalmente nessa época que a gente está, né? Que é já uma época de meio de ano, passou um pouquinho daquela ansiedade do começo e ainda não chegou aquela ansiedade do final quando está chegando perto da prova. Que, lógico, todo mundo aumenta a sua produtividade. Então, acho que isso é fundamental. Outra coisa que você falou é em relação ao direcionamento, né?
A gente sempre fala aqui do princípio de Pareto, em que 20% das coisas levam 80% dos resultados, e a gente usa isso dentro da mentoria, logicamente, do jeito que você falou. Existem assuntos que parecem, à primeira vista, não são tão importantes, tanto para a clínica quanto para a prova, mas aqui a gente fala muito de prova, então, especificamente para a prova, a gente acha que eles não caem, ou a gente acha que algumas outras coisas são mais importantes, e não. A gente tem assuntos que são importantes e a gente tem até subtópicos que são importantes. E é interessante você saber isso. E a gente sabe isso através, é lógico, na JJ Mentoria a gente traz isso para os alunos, mas isso é possível através de uma análise de questões. Você consegue criar um padrão do que é cobrado, né? E outra coisa que você falou, que eu acho que é imprescindível, e isso vale para qualquer pessoa que quer fazer questões, por exemplo, de algum aplicativo, ou quer fazer provas antigas, é o efeito teste, né? Você acaba fazendo muitas questões ao longo do ano. A prova, ela é uma prova com questões, na maioria das vezes múltipla escolha, então você acaba se acostumando com aquilo, você pega o jeito da prova muitas vezes, e isso faz com que você saia na frente de muita gente. Mas você falou de uma coisa que eu acho interessante, principalmente pela tua história, né? A gente sabe que, o pessoal que está assistindo não sabe, mas eu conheço a tua história, você era enfermeira, né? Antes de fazer medicina, você se formou em medicina, mas trabalhou durante a faculdade toda como enfermeira, né? E Exato. a gente sabe que existe uma grande objeção para quem faz prova de residência ou para quem está se preparando, e principalmente para qualquer pessoa que se prepara para alguma coisa, que é o tempo, né? É uma grande objeção, principalmente para o estudante de medicina, porque cada vez ele tem menos tempo e o conteúdo da medicina é enorme. Não dá para ele estudar tudo nesse pouco tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que foi vencer essa objeção, trabalhando, por exemplo, você dava bastante plantão, eu lembro, e como que você conseguiu fazer essa conciliação? Como você acha, por exemplo, que a JJ te ajudou, ou o que você acha que foi mais importante para vencer esse obstáculo que é o tempo? Primeiro, foi um dos motivos, inclusive, que eu optei pela JJ, porque na época ela era bem menos conhecida do que é agora, né? Sim. É, a JJ ela me dava flexibilidade. Então, o fato de ser tudo online, das aulas serem gravadas, mas ao mesmo tempo a gente ter o contato, de poder ter o tira dúvidas no site, ter as lives, então isso me dava muita flexibilidade. Com isso, eu conseguia montar o meu próprio horário. Então, tinha dia que eu conseguia assistir aula às 7 horas da manhã. Tinha dia que eu conseguia assistir aula às 11h30 da noite. E tá tudo bem, entendeu? Dava para eu conciliar. A segunda coisa é você ter disciplina. É igual você falou, a gente não tem tempo. Então, divide o seu cronograma em pedacinhos menores. Então, por exemplo, um dia eu assisti a aula do tema A, por exemplo, hemorragia digestiva. Aí no outro dia eu assisti a aula sobre sangramentos gestacionais. Aí no outro dia eu li o material de apoio da aula de hemorragia digestiva. Então eu não fazia tudo de uma vez, eu ia dividindo em pedacinhos. E sempre colocava metas, as metas diárias, o que eu gostaria de fazer naquele dia dentro do tempo que eu tinha. Se era meia hora, então vai ser meia hora. Se era uma hora, então vamos aproveitar essa uma hora. E fazia mais ou menos, sempre um dia da semana eu não colocava meta nenhuma. Porque aí era quando eu pegava tudo que estava atrasado e tentava colocar em dia. Então isso me ajudou muito. É óbvio que eu não consegui manter o cronograma o tempo inteiro, mas você fazendo assim, você no final você acaba conseguindo cumprir praticamente tudo, entendeu? E sempre faço um cronograma deixando um espaço, igual eu coloquei. Cada semana eu deixava um dia para poder fazer o que eu não tivesse conseguido durante a semana. A mesma coisa, quando eu fui fazer meu cronograma do ano, junto com os assuntos da JJ e tudo, eu calculei para terminar tudo até o último mês. Mais ou menos uns 20 dias antes da prova, eu já teria feito praticamente tudo. E aí ficaria mais para revisão ou para conseguir fazer o que eu não tivesse dado conta, né? Por causa dessa questão do horário. Então, são essas duas dicas que eu dou. Aproveita a JJ, a flexibilidade que tem, e adeque ao seu horário. É melhor você estudar todo dia um pouquinho, 20 minutos, do que você deixar para querer estudar 4, 5 horas no final de semana, entendeu? Então, isso é uma coisa que faz muita diferença. Você está o tempo inteiro imerso no assunto, relembrando o assunto, faz muita diferença, que é o diferencial da JJ, porque vocês têm material que nos lembram disso, inclusive, né? Então, isso é muito importante, assim, acho que fez muita diferença e mudou meu jeito, inclusive, de estudar, não só para residência, como, inclusive, durante a residência, né? Sim. E eu acho que é interessante que você falou. Eu não me lembro se na época que você fez com a gente já falava sobre esse conceito, mas a gente tem as metas mínimas também.
que são mais ou menos o que você falou. A gente cria algumas metas específicas para as pessoas que seriam, logicamente, o mínimo que ela precisa para conseguir seguir o cronograma e atingir o objetivo dela. Logicamente, tem gente que tem um pouco mais de tempo, tem gente que tem um pouco menos de tempo, e saber conciliar o tempo que você tem com o estudo é muito importante. Você conseguir separar alguns momentos de estudo durante a maior parte dos dias, por exemplo, faz com que você crie uma constância, né? A gente sabe que estudar uma vez durante a semana, às vezes é muito penoso. Isso, por exemplo, tem uma analogia boa com ir à escola, por exemplo, e é um cursinho de inglês que você vai uma vez na semana. Normalmente na escola é um hábito. Você acaba indo, querendo ou não, você vai. É um hábito já seu. Agora o cursinho, uma vez na semana, você fala, poxa, essa semana eu não vou, aí semana que vem eu estudo 2 vezes isso, e a gente sabe que isso não acontece, né? A gente fala que a preparação para a prova de residência é mais ou menos como um plano de voo ou um plano anestésico, né? Você sabe onde ele vai começar e você sabe onde ele vai terminar. Mas existem percalços no meio desse caminho. E você tem que saber, logicamente, se adequar para não perder a sua orientação e conseguir, no final do ano, chegar no seu objetivo. Então, acho que isso é muito importante. Mesmo para quem não faça JJ, por exemplo, que tenha uma meta mínima a atingir durante a semana para manter uma constância, e a constância traz consistência de estudo também. São dois pontos-chave para poder atingir a vaga de residência no final do ano. Mas me fala uma coisa, como é que você fez a escolha pela especialidade? Você sempre pensou em oftalmo? Você tinha alguma outra visão durante da faculdade? Como é que foi a escolha? Então, na verdade, eu nunca soube o que eu ia fazer. Uhum. Eu gostava de tudo, meu problema era esse. Então, eu Uhum. comecei separando o que eu não gostaria de fazer por aspectos que me prejudicariam muito. Então, por exemplo, eu descartei pediatria porque eu absorvia muito e eu não conseguia perder uma criança. Era muito sofrido para mim. Uhum. Descartei ginecologia e obstetrícia pelo mesmo quadro, praticamente, né? Por causa do parto, aquela comoção e tudo mais. Então, eu Sim. fui descartando primeiro as grandes áreas que eu não gostaria. Aí eu cheguei no ponto que eu gostava muito de clínica e muito de cirurgia. E aí comecei a procurar algumas áreas dentro dessas duas especialidades. No Uhum. final, eu consegui selecionar e fiquei basicamente entre duas, anestésio e oftalmo. E eu não sabia qual dos dois eu ia escolher. Então, é uma coisa assim, que você não tem que ter estresse para escolher isso antes das provas. Porque você vai ter que ir bem, independente do que você escolher. Então, assim, estuda para fazer seu melhor. E aí, depois que você passar, você escolhe, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que me ajudou muito a pensar isso. Que foi também uma coisa que eu aprendi com a mentoria, enquanto a gente conversava nas aulas ao vivo, nos bate-papos e tudo mais. Que é essa questão. Não tenha estresse, não arrume estresse além do que você é necessário, entendeu? Então, Uhum. assim, eu me preparei para as provas, para ir bem nas provas, e aí fiz para essas duas especialidades, anestesia e oftalmo. Depois Uhum. que eu passei nas provas, aí eu me preocupei em escolher o que eu realmente ia querer. E aí eu acabei optando pela oftalmo mesmo, assim. Apesar de gostar muito de anestesia também. Entendi. Não, isso acontece demais, né? A gente sempre fala com o pessoal da mentoria, você lembra disso mais ou menos, que não existe essa pressão antes de fazer a prova, até porque a prova ela vai ser a mesma para qualquer especialidade. Então você tem que ir bem para poder escolher cirurgia, por exemplo, ou tem que ir bem para poder escolher oftalmo. Isso não varia muito. Se você tem uma dúvida entre duas especialidades, você pode prestar as duas especialidades e aí depois escolher, né? Isso é totalmente normal. Tem pessoas que já entram na faculdade sabendo o que vão fazer. Tem gente que já entra na faculdade de medicina já sabendo qual especialidade vai fazer. E tem gente que chega na hora da prova e escolhe. E eu acho que é exatamente o que você falou. Não existe por que você trazer mais uma preocupação durante esse período de preparação, se isso lá no final você pode resolver fazendo as duas provas e aí no final você escolhe. Tem um tempo maior, por exemplo, para visitar um serviço, conversar com outras pessoas. Lógico que isso é bom durante a sua preparação, né? Visitar um serviço ou conversar sobre alguém que já faz a especialidade é sempre interessante. Mas sempre quando a gente vai fazer a entrevista, eu coloco no Instagram para a gente saber o que o pessoal queria saber sobre a especialidade ou sobre o serviço, né? E uma coisa que eu queria te perguntar é o que você acha que é importante, por exemplo, para a pessoa que acha que quer fazer oftalmo, está ali na dúvida. Você acha que existe alguma aptidão própria para quem vai fazer oftalmologia? Por exemplo, a Mainara perguntou se tem alguma habilidade fundamental para alguém que quer oftalmo, ou não. Dá para você entrar e adquirir isso ao longo do tempo. Ó, eu sou do tipo de pessoa que tem o seguinte pensamento: o ser humano ele se adapta a tudo.
Então, eu não acredito nessa questão de habilidade fundamental. Tudo que você for fazer, se você se dedicar, você vai conseguir no final executar com excelência, desde que você se dedique o suficiente para isso. Em relação ao oftalmo especificamente, não muda essa questão. Eu acho que uma característica que é importante a pessoa ter é ela ser detalhista, porque oftalmos são detalhes muito pequenos. Então é importante você ter isso. Mas isso não é uma característica que você tem que ter nascido com ela. Você pode desenvolvê-la durante a sua preparação, da mesma forma como as cirurgias. São cirurgias pequenas, cirurgias delicadas, mas que da mesma forma que eu já falei, são habilidades manuais que você vai desenvolver à medida que você vai usando. Então, a diferença é algumas pessoas conseguem desenvolver aquela habilidade com um pouco mais de facilidade, em compensação vão ter dificuldades em outras coisas, e outras vão ter um pouco mais de dificuldade em realizar, por exemplo, uma cirurgia, mas se dedicarem o suficiente, vão chegar no mesmo nível. Então, assim, no geral, o nível dos residentes ao final é muito próximo, muito parecido, desde que a dedicação tenha sido também compatível com aquilo. Então, assim, eu acho que isso é um medo que a gente tem. Eu tinha muito esse medo também, e que é normal de quem está se preparando, principalmente oftalmo, que é uma área que ninguém tem tanto contato assim, que é, será que eu tenho capacidade de fazer aquilo? Então, assim, é um medo normal que eu gostaria de tranquilizar o pessoal. Você não precisa ser, assim, ter nenhum superpoder para poder fazer nenhuma residência, entendeu? Em medicina. Você só precisa ter realmente dedicação e se empenhar em fazer o seu melhor. Ótimo. Eu acho que isso é interessante, principalmente para especialidades como ortopedia, oftalmo, anestésio, otorrino, que a gente tem, acredito eu, na maior parte das faculdades, a gente tem pouco contato, né? Esse medo, ele sempre surge. Será que eu vou ter condição? E eu também compartilho desse teu pensamento de que o ser humano é totalmente adaptável. Logicamente, como você falou, existem coisas que a gente sabe que não gosta. Então, por exemplo, você pode começar a escolher uma especialidade necessariamente por isso. Poxa, eu não gosto de pediatria. Não tem por que você fazer pediatria. Se você não gosta, a chance de dar errado é bem maior. Agora, se existem coisas que você gosta e está em dúvida, você pode ver isso, logicamente, ao longo do tempo. E me fala uma coisa, quando você for escolher o serviço, o que você acha que é importante, por exemplo, para a pessoa que quer fazer alguma especialidade, não necessariamente oftalmo, para escolher um serviço de residência, como você foi esse processo para você? E especificamente da oftalmo, a Dani, por exemplo, do Instagram, perguntou para a gente o que você achava que era fundamental para um serviço de oftalmologia ter. Se é a parte cirúrgica, a parte acadêmica, o que você acha? Ó, eu acho que para as residências em geral, é sempre bom você pesquisar um pouco como é que é o serviço que você vai entrar. Por quê? Infelizmente, alguns serviços de residência, eles usam o residente como se fosse uma mão de obra barata mesmo, e acaba sendo pura tocação de serviço. Você vai aprender se você conseguir se dedicar muito em casa e conseguir aplicar o que você estudou durante o seu atendimento. Se não, vai aprender, como diz, de orelhada. E isso é ruim, você aprende mal. Então, eu acho que é bom sempre ter uma balança. Você tem que atender, tem que ter um volume suficiente, porque também se o lugar atende muito pouco, é ruim também. Então, você tem que ter um volume suficiente de atendimento, seja ele clínico ou cirúrgico, né, da área que você escolher. Mas também tem que ter a questão um pouco acadêmica. Você tem que ter alguma questão de, mesmo que não seja aula propriamente dita, mas discussão de caso, preceptoria, isso é importante. Porque senão você acaba passando tempo sem aprender de fato. Na oftalmo especificamente, o que eu acho muito importante? De preferência que o serviço tenha uma urgência oftalmológica. Isso faz muita diferença. Assim, é gritante o tanto que a gente consegue ter um aprendizado maior, mais intenso, enquanto você está imerso nas urgências. Tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista cirúrgico. A segunda coisa é avaliar se a residência tem todas ou a maior parte das subespecialidades. Porque senão você pode fazer uma residência que vai atender refração e catarata e só. E a oftalmo não é só isso, né? É um mundo muito maior do que isso. Então é importante você avaliar isso também. Quais as subespecialidades você tem na área? Você tem todas? Você tem quase todas? Se você não tem, ele tem convênio com algum outro hospital para você fazer um estágio de um mês, alguma coisa assim, para poder suprir essa deficiência do serviço? Então, isso é extremamente importante na área do oftalmo, que muitas residências não têm todas essas sub-áreas, sabe?
Não, tá ótimo. Eu só lembrar o pessoal, quem tiver dúvida, quiser perguntar, a Liliane fica à vontade que a gente fala aqui. Mas uma coisa que eu queria saber de você, você chegou a citar as subespecialidades. Como é, por exemplo, a vida da pessoa que se formou em oftalmologia? Ela tem a capacidade de fazer alguma subespecialidade? Existe alguma prova de título? Como é que funciona mais ou menos? Então, atualmente, você tem a possibilidade de conseguir o título de oftalmologista de duas formas. Ou você faz a residência MEC, e aí você já sai com o título de oftalmologista, ou você pode fazer uma especialização que seja credenciada pelo CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E aí, no Uhum. final da sua residência, você faz a prova. A terceira forma é você fazer uma especialização em algum lugar que não é vaga CBO, e aí você tem que ter no mínimo 6 anos de formado para poder fazer a prova e tentar conseguir o título. Então seriam Uhum. 3, na verdade, né? Eu falei 2, mas são 3 no final. Sim. Que são as formas de conseguir o título de oftalmo. No geral, atualmente, as residências MEC, elas tentam ser também CBO. Então, no final, você faz a prova do CBO também. Então, a gente, por Uhum. exemplo, no Hospital das Clínicas aqui da UFMG, a gente sempre é MEC e CBO. Então, ao final da nossa residência, a gente faz a prova do CBO, que é uma prova teórico-prática, para poder te dar também o título como credenciado do CBO. Além disso, você tem as subespecialidades. Eu vou falar brevemente delas. Só que elas não são residências, né, digamos assim. Uhum. Elas seriam o equivalente a um R4, R5, por exemplo, de Sim. ortope ou de gineco, só que nós chamamos de fellow, porque não são realmente Uhum. residências. Grande parte tem processo seletivo, então assim, algumas têm prova, tem análise de currículo, tem entrevista e tudo, para você conseguir entrar nessas áreas, mas geralmente não tem bolsa, e aí você os fellows demoram de 6 meses a 2 anos, dependendo da subespecialidade escolhida. Você pode formar como oftalmo e já trabalhar como generalista, e aí você vai Uhum. estar apto para realizar a maior parte das cirurgias básicas, né, que pterígio, calásio, facectomia extracapsular, facoemulsificação, são cirurgias de cataratas, são basicamente as que a Uhum. gente faz durante a residência. E Sim. acompanha uma ou outra de glaucoma, plástica, mas não com tanta destreza para você ir já fazendo, né, direto. Uhum. A refração, né, que é o exame mais básico, e ter acompanhamento de pacientes com comorbidades oftalmológicas, então, assim, retinopatia diabética, hipertensiva, glaucoma, uveites mais básicas, isso tudo você já Uhum. consegue fazer. Se você quiser se especializar mais em alguma área, principalmente a parte mais cirúrgica também, ou de procedimentos, aí você faz o fellow. Os fellows principais que a gente tem são em glaucoma, que é uma Uhum. área, retina e vítreo, uveites, que é a parte responsável por inflamação e infecção intraocular, que é como se fosse a clínica da oftalmo, sabe? Tem Uhum. muitas doenças clínicas que geram comprometimento oftalmológico e é a maior parte da uveíte. Uhum. Estrabismo, plástico ocular, que mexe muito com a parte de blefaroplastia, né, cirurgia de Sim. pálpebra, botox, mas também mexe com tumor, as coisas assim. Uhum. Córnea, neurooftalmologia. A córnea geralmente eles colocam como córnea e catarata, que você pode Sim. operar um pouco mais durante esse período. Uhum. Neurooftalmologia e baixa visão e visão subnormal. Então são as Uhum. principais áreas que a gente tem. E aí você Uhum. faz um fellow nessas sub-áreas. Uhum. Além da parte de atendimento em si e da parte cirúrgica, que tem mais na área da retina, glaucoma, córnea, estrabismo e plástica, são as áreas mais cirúrgicas. Além disso, você tem a Uhum. possibilidade também de exames. Então, assim, muitas sub-áreas você tem como laudar exames, que também é uma área de Sim. atuação do oftalmologista. Então, laudar um campo visual, laudar uma tomografia de coerência óptica, laudar uma retinografia, uma angiografia. Uhum. Então, você tem essa possibilidade também. É claro que os exames, como na oftalmo a gente tem muitos exames que são de imagens, a gente sempre tem a questão de que agora está tendo a inteligência artificial, né? Sim. Então, provavelmente, a gente trabalhará junto com a inteligência artificial, mas Uhum. nunca sendo substituído completamente. Sempre vai precisar do Sim. especialista também, né? A gente só vai ter Uhum. que se adequar a esse novo momento. Mas você tem Ótimo. essa outra possibilidade também. Tá certo. E me fala uma coisa, você está começando o R2, está chegando no meio agora, mas você já teve contato com bastante R+, e também com os staffs.
Me fala como é que é mais ou menos o panorama hoje da oftalmologia para quem acabou de se formar em relação ao mercado de trabalho. Você falou que, por exemplo, você já sai como um generalista e poderia fazer a maior parte dos procedimentos, dos exames. Mas como é que está o mercado de trabalho hoje? Vocês já saem conseguindo trabalhar empregados ou acaba mais com plantão? Como é que funciona? Então, plantão no oftalmo tem muito pouco, né? Assim, a gente até Uhum. tem algumas clínicas que tem plantão noturno, mas a remuneração também não é muito boa, porque também tem menos atendimento, né, do que um plantão clínico, por Sim. exemplo. Depende, essa questão do mercado de trabalho depende muito da área onde você está e a área onde você pretende se inserir. Belo Horizonte, que é o lugar em que eu estou, por exemplo, é um dos mercados mais saturados para oftalmo. Mas mesmo assim você encontra um lugar para trabalhar, né? Então assim, Uhum. você atualmente você tem a realidade das clínicas populares, que é uma realidade, é uma opção. Sim. E uma das coisas que acontece muito é você entrar em outras clínicas. Então, a oftalmo, eu acho que uma das desvantagens dela, mas que ao mesmo tempo faz com que menos gente entre no mercado, é a questão do custo para você montar um consultório. Os Uhum. materiais no oftalmo são muito caros, né? Você compra uma lente que você vai usar no paciente, é muito cara, é 1.500, 1.800 reais. Você compra um aparelho e aí quando você vai olhar o custo de um consultório chega, sei lá, 60, 70 mil, alguns até mais, um consultório básico. Uhum. Então isso é um impeditivo muito grande quando a gente está saindo da residência. Então o que que Uhum. acontece? Os oftalmos mais antigos, que já montaram clínica, muitas vezes eles subsidiam o espaço Uhum. para você entrar, entendeu? Então você entra, Uhum. começa com consultas normal, e aí à medida que você vai adquirindo clientela, você começa a operar mais, a fazer outras coisas, né? Isso na Uhum. parte de região metropolitana, que é uma região mais Sim. complicada e mais saturada mesmo, até porque aqui a gente tem um número maior de vagas para residência de oftalmo. Se Sim. você pensa no interior, aí você também já tem que avaliar o custo-benefício. Como eu falei, os materiais são muito caros. Então, muitas Uhum. vezes não vale a pena você se especializar tanto ou fazer uma especialidade que tenha cirurgias muito complexas, muito caras, porque às vezes você não vai ter demanda suficiente para aquilo. Sim. Mas você consegue atendimento suficiente, né? Assim, todo Uhum. mundo precisa ir no oftalmologista, deveria ir Lógico. pelo menos uma vez ao ano e tudo mais. Então, acaba que você consegue se inserir no mercado. O que me Uhum. fez escolher oftalmo, em detrimento de anestésico, por exemplo, é que você tem a possibilidade de ir angariando a seu paciente, a sua clientela. Então, você tem como, aos pouquinhos, ir cativando as pessoas que você vai atendendo e aí trabalhando também questão de marketing e conseguir melhorar ao longo do Sim. tempo. Então, você tem uma curva que ela pode ser ascendente, né? Enquanto outras especialidades, muitas vezes, do jeito que você sai, você entra em plantão e tudo mais, às vezes você começa ganhando bem, mas você meio que estabiliza aquilo o resto da vida. Então, a gente Uhum. também tem que ponderar muito isso. Às vezes, o investimento inicial do oftalmo é um pouco maior e o ganho é um pouco menor do que outras especialidades. Mas você tem uma possibilidade de levar aquilo por mais longo tempo na sua vida e de ir ascendendo na curva, entendeu? Então, assim, é uma Uhum. especialidade um pouco mais tranquila, que você consegue realizar seus atendimentos e tudo de forma bem feita e trabalhar até o quanto você quiser, entendeu? Então, foi uma Sim. das coisas que pesou Eu para acho que é escolher. importante, principalmente nas especialidades clínicas, a gente tem essa oportunidade, né, de ir angariando e tudo. As especialidades muito cirúrgicas são um pouco mais difíceis. Realmente você acaba entrando como plantonista, retaguarda de algum hospital, alguma coisa do tipo. As clínico-cirúrgicas, que têm uma parte clínica mais importante, oftalmologia, por exemplo, ortopedia até um certo ponto também, cada vez mais aumenta a parte de atendimento ambulatorial, elas têm também essa possibilidade. Você consegue complementar com cirurgia, plantão, alguma coisa do tipo, mas consegue também montar um consultório. E muitas vezes tem pessoas que acabam nem operando tanto. Ficam só mesmo no consultório porque é um tipo de vida um pouco diferente, né? Principalmente para aquele que consegue marcar cirurgia, acaba sendo muito mais tranquilo. E me fala uma coisa, a gente sempre gosta de saber como que é a rotina do residente no serviço em que ele está. Você está lá no FMG, já passou pelo R1, agora está no R2. A gente queria saber mais ou menos como é que é a rotina aí. E teve bastante gente perguntando em relação a volume cirúrgico, por exemplo, a Vitória perguntou como é que é o volume cirúrgico aí. A Ellen perguntou se tem algum material especial que vocês têm aí, algum tipo de exame, alguma máquina. E também queria saber um pouquinho da carga horária de vocês e a possibilidade da plantão. Eu vi que você falou que plantão de oftalmo é um pouco difícil. Vocês acabam dando plantão de clínica ou existe algum direcionamento aí direto
para vocês para conseguir dar plantão de oftalmo? Então, se alguém vai para o oftalmo achando que a residência vai ser fácil, esquece. Porque o R1, pelo menos no nosso serviço, é bem pesado, muito pesado mesmo, sim. A carga horária, teoricamente, são 60 horas. Mas como o nosso serviço tem serviço de urgência que funciona 24 horas, então, assim, tinha semana que a gente chegava a fazer 80, 90 horas de plantão. E é clínico cirúrgico, então você tem que cobrir o plantão clínico e cirúrgico. Então, acaba que realmente, ou você está de plantão ou você está de sobreaviso, a maior parte do tempo. Então, o R1 é bastante pesado. O nosso R1, ele é basicamente a urgência. Então, a gente fica a maior parte da nossa carga horária na urgência, fazendo os plantões durante a semana. A gente divide em carga horária de 6 horas por dia. E noturnos, presenciais de clínico, e noturnos de sobreaviso cirúrgico. E os finais de semana a mesma coisa, né? Sábado, domingo, durante o dia e durante a noite. Então, acaba ficando bastante pesado mesmo. No comecinho da residência, às vezes você acha que é mais tranquilo, porque diferente de uma residência de clínica, por exemplo, que você já entra pegando todo o serviço, fazendo tudo o tempo inteiro, no começo, quando você entra no hospital, você não sabe nada. Então, você é como se fosse um acadêmico no hospital. Você é tipo um poste no começo, entendeu? Então, as primeiras semanas, eles não te colocam tantas atividades. Então, você fica basicamente mesmo na urgência e os outros horários meio que livres. Pra quê? Pra você estudar, porque você entra e fica louco, porque você não sabe nada. E aí você começa a estudar para poder conseguir pegar o ritmo do negócio. Depois, as atividades vão aumentando. Então, no primeiro mês você está só na urgência, no segundo mês você já começa a entrar na parte de primeira consulta, refração. E aí, depois do terceiro mês, você já começa a entrar em setores, e aí você já começa a rodar em alguns setores. Então, no final, você está com a carga horária completamente preenchida mesmo. Além disso, o que acontece? O R2, ele é um pouco mais tranquilo a partir de agora, junho, que é quando a gente sai dos plantões completamente da urgência. Porque da mesma forma que a gente vai entrando aos pouquinhos, né, a gente vai pegar noturno em junho, final de semana completamente sozinho em maio, essas coisas assim, a mesma coisa nos nossos R1s. Então, a gente acaba prolongando também um pouquinho o R1 nesse sentido. Do ponto de vista cirúrgico, o que acontece? Agora é meio que atípico porque a gente está no meio de uma pandemia, né? Então todas as cirurgias eletivas foram canceladas. Mas a gente tem um volume razoável de cirurgia, sim. No R1, a gente já começa a cirurgia a partir de agosto, julho, agosto, a gente já começa a acompanhar cirurgias extraoculares, então pterígio, calage, essas coisas assim. E já começa nas cirurgias de urgência. Então é um excelente aprendizado, porque você pega paciente de todo tipo. Evisceração, laceração de córnea, construção de câmara anterior, realizar intravítrea no caso de infecção intraocular, né, que é endoftalmite. Então a gente pega traumas leves a graves, a moderados, de todo tipo. Idoso, criança, adulto jovem, a gente atende de todo tipo de paciente mesmo. E isso a gente já pega desde do começo para o meio do R1, a gente já pega. E além dessas cirurgias extraoculares. No R2, a gente fica também com as cirurgias de urgência, aí a gente já fica mais durante a semana, de segunda a quinta, e com a cirurgia, começa a cirurgia intraocular, que não é de urgência, né? Que é a intraocular de urgência a gente faz desde o R1. Aí a gente começa a fasectomia extracapsular, que seria como se fosse a cirurgia de catarata um pouquinho mais antiga, quando a catarata já é mais madura, uma catarata mais difícil de fazer a facoemulsificação, que é a cirurgia mais usada atualmente, né? Então, o R2 diminui um pouquinho o volume cirúrgico e aumenta o volume dos ambulatórios, porque a gente já sai da urgência e já fica basicamente nas especialidades. Então, a gente já vai rodando nas subespecialidades nossas. Então, você fica basicamente nos ambulatórios, primeira consulta, essas coisas assim. E no R3, aí você entra novamente com mais cirurgia. Aí você entra na faco, né? Que é a facoemulsificação, que é a cirurgia de catarata mais usada hoje em dia. Aí, assim, nossos antigos R3, eles tiveram uma média de 130 a 150 facos no ano, que é um número considerado bastante relevante, assim. E todos com preceptoria, então é uma coisa importante também, né? Assim, você está sempre junto com o preceptor ali para poder te auxiliar, te orientar.
Então, eu acredito que a gente sai com uma mão relativamente boa. A gente Uhum. acompanha também outras cirurgias. Quando a gente está no setor de glaucoma, a gente acompanha a trabeculectomia, que é uma das cirurgias de glaucoma. A gente acompanha também cirurgias da plástica, só que em menor quantidade realmente do que essas básicas, né? Isso aí acaba ficando um Uhum. pouco mais com o fellow mesmo. Certo. E o plantão, vocês conseguem dar plantão de oftalmo Ah, tá. fora ou acaba sendo só dentro da residência mesmo? Então, durante a residência, acaba que a gente fica só no plantão da residência mesmo. Uhum. Alguns colegas conseguem pegar alguns atendimentos como oftalmo por fora, sabe? Assim, mas não é o mais correto, né? Assim, mas alguns Uhum. atendimentos básicos, assim, tipo refração mais básica, algumas pessoas pegam. Ou Uhum. plantão clínico mesmo, acaba que fica mais nesse sentido, para poder fazer uma renda extra, né? Digamos assim, a bolsa de Entendi. residência. Uhum. E me fala uma coisa, como é que mudou aí a rotina de vocês em relação à pandemia? Você já chegou a falar em relação às cirurgias eletivas? Acho que praticamente todos os hospitais cancelaram, mas teve residente de vocês que foi para atendimento? Como é que está funcionando aí? BH, a princípio, não estava tão ruim quanto estava São Paulo, estava um pouco melhor. Como é que está mais ou menos aí o atendimento de vocês? Aqui a gente, as cirurgias eletivas foram todas canceladas. Em abril, a gente teve cancelamento de todos os ambulatórios eletivos, então ficou basicamente com as urgências e atendimentos nos setores também de urgência, então era um volume bem menor. Uhum. Maio, alguns setores começaram a abrir para mais atendimentos de urgência, então assim, aqueles pacientes que você não tem que operar amanhã, mas você tem que operar em um mês e meio, né? Então eles começaram Sim. a reabrir e também alguns acompanhamentos de pacientes mais graves, uns glaucomas mais avançados. E junho estão reabrindo um pouquinho mais. A primeira consulta também começou a voltar com um número bem reduzido de fichas, mas já voltou. Uhum. E aí a gente está voltando aos pouquinhos. Agora junho está um pouquinho melhor do que nos outros meses. Mas cirurgias ainda sem previsão de voltar. Certo. E você falou em relação à preceptoria, né? Eu acho que em toda residência, principalmente nas residências cirúrgicas, que você precisa sempre de alguém perto, e a gente sabe que muitas vezes não tem staff sempre junto com a gente, e a preceptoria acaba suprindo muito essa defasagem que a gente tem. Mas como é que é a relação de vocês aí no serviço, tanto com os staffs quanto com a preceptoria? Você acha, por exemplo, que a parte acadêmica da residência é um ponto forte da UFMG? Sim, eu acredito que sim. A gente passou por um processo de reformulação no último ano, mais ou menos. Uhum. Mas a gente tem, por exemplo, assim que a gente entra, a gente tem um curso básico de oftalmologia feito pelo próprio serviço. A maioria dos outros serviços acabam tendo, os residentes têm que pagar um curso extra por fora. Uhum. Aqui a gente já tem. No primeiro ano, a gente não tinha tantas aulas teóricas além desse curso básico. A gente teve o curso básico, depois a gente teve um curso de refração. Depois a gente tinha sessões clínicas, toda semana a gente tem, com discussões de casos clínicos de cada departamento, uma semana, cada semana tem um caso de um departamento, com Uhum. os chefes dos setores e os staffs. E, além disso, a gente não tinha tanta aula. Aí, com esse processo de reformulação, a gente agora vai ter um Uhum. cronograma, que a gente vai ter o cronograma de cursos por 2 anos. Então, a Uhum. cada 2 meses a gente vai ter curso de um setor. Então, hoje, por exemplo, começou o curso de estrabismo, que vai durar mais ou menos 2 meses. E aí depois vem córnea, glaucoma, Uhum. neuroftalmo, urgência. Então, vai fazer esse ciclo que ele se completa em 2 anos, porque aí todos os residentes vão ter a possibilidade de passar por todos os cursos, né? E aí foi uma reformulação bem bacana, assim, que foi feita. Então, a gente vai manter as sessões clínicas, que eles estão chamando de grande round agora, e vão também ter as aulas teóricas, que atualmente está sendo tudo via online, né? Sim. Tanto que as sessões clínicas eles vão até transmitir para o canal da Oftalmologia UFMG aqui no YouTube. E Uhum. as aulas dos cursos que vão ser nas terças e quintas-feiras. Então, assim, aumentou bastante a carga horária e foi até um pedido também nosso. Então, assim, eu Uhum. acho que a gente tem um pouco essa vantagem, né? Claro que todos os serviços têm suas dificuldades, a gente também, tem dia que a gente acha que tá tudo ruim, mas eu acho que isso é uma vantagem que a gente tem aqui. O relacionamento é muito bom.
sabe? Tanto com chefes de serviço, que são referências tipo internacional, você chega e conversa com a pessoa no corredor e todo mundo é super receptivo, sabe? Quanto os Uhum. fellows que geralmente chegam, que também já são oftalmologistas formados, né? Estão ali aperfeiçoando, mas também servem como uma certa preceptoria para a gente. Também são super Uhum. receptivos. E a gente tem essa possibilidade de diálogo, sabe? E de reivindicar algumas coisas. Claro que Sim, muitas vezes não dá para você resolver tudo, porque também não depende só da diretoria, né? Isso depende da diretoria lógico. geral das clínicas, do MEC, etc., de verbas e outras coisas do tipo. Então a gente tem várias deficiências, mas eu acredito que no geral é uma excelente residência, sim. Assim, as pessoas se formam muito bem. E os ex-residentes do Hospital das Clínicas daqui e do Hospital São Geraldo, que é o hospital oftalmológico mesmo daqui, né? Uhum. Acabam sendo muito bem aceitos no mercado também e são referência muitas vezes por causa dessa boa formação. Tá certo. E para quem já passou em oftalmo, por exemplo, vai começar a residência, tem alguma coisa que é importante a pessoa já ter, alguma lente, algo do tipo, ou não? A pessoa consegue suprir com o que tem no serviço? Existe algum material que vocês usam sempre, que é interessante a pessoa já ter? Então, no alguns serviços você não precisa comprar praticamente nada até o final dele. Eu Uhum. sei de alguns colegas, se não me engano, do Ipseng aqui de BH, que até as lentes já tem nos próprios ambulatórios. Aqui no Uhum. nosso serviço, o aparelho que você não pode não ter é a lâmpada de fenda, que é Uhum. o que a gente usa para realmente fazer a avaliação do olho da pessoa, né, digamos assim, que é como se fosse um Sim. microscópio para você olhar o olho da pessoa. O OBI, que é o oftalmoscópio binocular indireto, que é como se fosse um capacete que você coloca, tem uma luzinha assim, Sim. e aí você segura uma lente de 20 dioptrias para conseguir ver o fundo do olho da pessoa com maior magnificação. Uhum. E aí tem o GRINS, que é o aparelho de refração, o autorrefrator. Esses são os aparelhos mais caros, mas que todos têm no serviço. Então a gente não precisa comprar isso Uhum. durante a residência. A única coisa que aqui a gente precisa comprar é a lente de fazer a biomicroscopia de fundo na lâmpada de fenda. Até a Uhum. lente do OBI, do capacete, que é de 20 dioptrias, já tem no serviço também. A lente de ver pela lâmpada de fenda, geralmente a gente tem que comprar, que não tem na urgência, a gente acaba precisando, e a maioria dos setores também não tem, que gira Uhum. em torno de agora com o dólar mais alto, acho que estão uns R$ 1.800, mais ou menos. Mas também você Uhum. não precisa comprar no primeiro mês, porque como eu falei, os primeiros 2 meses o R1 não fica sozinho na urgência. Ele fica sempre com um Sim. preceptor e um R3. Então, durante o dia fica um R3 com os residentes. Então, acaba que a gente empresta, né, uns para os outros e tudo mais. E aí dá tempo de você ver também qual que você gosta, porque também não tem só um tipo, tem Sim. vários tipos. Então, você tem Entendi. como testar isso também, sabe? Tá Nada que você bom. precise comprar assim de antes, não. Tá certo. E me fala uma coisa, depois que você entrou na oftalmo, tinha alguma coisa que você tinha em mente sobre a especialidade que te decepcionou, ou pelo contrário, te surpreendeu e hoje você se sente satisfeita com a escolha ou acha que teria que ter escolhido outra coisa? Ah, eu sou super satisfeita. Eu sou super, assim, apaixonada pelo oftalmo hoje em dia. Tinha uma coisa que eu tinha muito receio, que é o fato de eu gostar muito de clínica e de cirurgia. Eu tinha medo, que o oftalmo é muito, muito especializado, né? Assim, como dizer, é uma Uhum. área à parte da medicina. E eu Sim, tinha muito medo de sentir falta, sabe? E eu descobri que a oftalmo tem muita coisa da medicina geral. E que você sim. gostar de clínica, você ter se dedicado durante a sua faculdade também te ajuda muito na oftalmo. Então eu fiquei muito Uhum. feliz com isso. Eu fico brincando que o olho é como se fosse um universo dentro de outro universo, sabe? Então, assim, é muito, muito legal mesmo, assim. É uma área que eu sou apaixonada hoje em dia. Você tem como causar um impacto muito grande na vida do paciente. Então, assim, você pensar que você pode melhorar a capacidade visual de uma pessoa. Os staffs brincam, né? Falam assim, se você quer saber a importância da oftalmologia, fecha os olhos e fica com ele fechado 5 minutos. Aí você vai perceber o quanto Uhum. isso impacta na sua vida. É. E é por aí mesmo, sabe? Assim, e você pode lidar. Já teve vários pacientes que a gente diagnosticou, por exemplo, tumor cerebral a partir de uma avaliação Uhum. oftalmológica, entendeu? O paciente chega reclamando de Sim. uma coisa, tipo, eu tô vendo embaçado. Era a queixa do paciente. E aí, quando você vai Uhum. avaliar, você fala, olha, na verdade você tem um tumor, né? E é uma das vantagens também aqui do
do Hospital das Clínicas, que a gente tem como encaminhar o paciente para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Então, você acompanha esse paciente também. Então, você tem essa questão de ter o apoio de otorrino, de neuro, que outras residências não têm. Eu acho que isso é importante também de ser avaliado. E a oftalmo tem muito isso. Então, assim, você diagnostica a hipertensão, que o paciente nem sabia que tinha, sabe? Você diagnostica um diabetes e tudo olhando o olho do paciente. Eu fico brincando com o paciente que o olho dele me conta muita coisa, que não dá pra ele mentir pra gente. Então, assim, atualmente eu sou muito apaixonada pela área. E, assim, acho que é uma pena a gente não ter contato com a área durante a faculdade. Então, eu acho que uma coisa que a pessoa pode tentar fazer, que foi o que eu tentei fazer, é conversar com alguém que é oftalmologista ou com algum conhecido né, que tenha de oftalmologia ou algum colega de faculdade, alguma coisa assim, para ver se consegue acompanhar a pessoa, sabe? 1, 2 dias, ver pelo menos uma cirurgia, como é que é, um atendimento, como é que é, ou o próprio serviço que você tem interesse de entrar. Isso faz muita diferença. Foi o que me fez também optar pela área, mesmo conhecendo tão pouco dela, né? Eu não me arrependo, acho assim, sensacional. Show, e é ótimo quando a gente tem essa sensação, né? Eu também acho que na ortopedia foi minha escolha certeira, assim. Eu acho que tem muito disso também, a especialidade clínica, um pouco cirúrgica. Eu acho que é o que eu gostaria de fazer. Eliane, me fala uma coisa, o que você gostaria de deixar como dica ou como vivência para o pessoal que está agora se preparando para a prova de residência? Não desanima, gente. Essa época do ano é a época que a gente fica mais assim, achando que não vai dar conta. Nessa época eu lembro que às vezes eu fazia prova e eu tirava tipo 70% ou menos e eu ficava tipo arrasada, achando que eu nunca ia conseguir chegar na nota que eu precisava. Foca na sua preparação, é uma coisa que você, Jorge e o Eduardo falam muito. Foca na preparação que o resultado vem. E é isso mesmo. Então, assim, não desanima, continua estudando, continua revisando. O meu maior salto de pontuação nos simulados que eu fazia, nas provas antigas que eu fazia, foi no último mês. Então, a minha prova foi em novembro, a minha prova mais importante, né, que é do hospital que eu estou agora. Meu salto de pontuação foi de outubro a novembro. Então, não desanima, continua, se acordou de mau humor, acordou com dor de cabeça, não deixa de estudar pelo menos um pouquinho todos os dias. 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos que seja. Todos os dias, dá uma lidinha, revisa aquele tema que você acha um saco, que você não gosta, que não entra na sua cabeça. Faça os flashcards, acompanhe a mentoria, porque faz total diferença. Então, assim, não desanima. Esse momento é um momento que às vezes a gente começa a ratear um pouquinho nos estudos. Vai ter dia que você não vai render, vai ter semana que você não vai render e tá tudo bem, entendeu? Semana que vem você começa de novo, amanhã é um novo dia e pronto. É assim, bola pra frente sem ficar remoendo também passado. É a melhor coisa que você faz. Exato. Bom, Eliane, eu queria agradecer muito a tua participação aqui com a gente, tá? Eu acho Eu que que é agradeço. interessante a gente poder conversar do que você é uma prova viva do que o tempo ele não é uma objeção, ele não deve ser levado em conta como um percalço ou uma dificuldade, pelo contrário, a gente tem que usar o tempo a nosso favor e tem que conseguir adaptar ao tempo que a gente tem para estudar, e não pode usar ele também como uma desculpa, que muitas vezes acontece, a pessoa acaba utilizando ele como desculpa e você é a prova viva que dá para estudar e dá para ter um bom desempenho mesmo com pouco tempo, mas é lógico, com bastante dedicação. Então quero te agradecer bastante, eu espero que o pessoal tenha aproveitado, eu tenho certeza que aproveitaram bastante, viu? Eu que agradeço, Jorge, a você por essa oportunidade e a mentoria, porque com certeza não estaria aqui conversando com vocês, fazendo oftalmo se não fosse pela mentoria. E estou à disposição, se alguém quiser mandar mensagem, pergunta, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Show de bola. Bom, galera, esse foi mais um Papo de Residente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vai ser sempre um conteúdo da JJ Mentoria pensado especialmente para você, que está nesse período tão difícil aí de preparação para as provas de residência. Toda semana um residente, um serviço e uma especialidade diferente, para trazer daqueles que até pouco tempo estavam na sua posição as dicas e também algumas filigranas ou também algumas coisas que podem lhe ajudar a passar e atingir esse objetivo que é estar na residência médica no final do ano. Tá bom? Semana que vem, às 21h, terça-feira, tem mais uma live. Até lá e obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.